Oi, gente! Meu nome é Ana, eu sou estudante do curso de Publicidade na Universidade Cruzeiro do Sul e hoje eu vim falar um pouco sobre as minhas memórias e lembranças de família, ou que as recordações e fotos podem me dizer. Vou começar pelo fato dos meus pais serem jovens quando eu nasci. Minha mãe tinha 17 anos e meu pai tinha 18. Isso fez com que eu participasse de momentos inusitados, digamos assim. Eu participei do casamento deles, então eu fui da minha de honra no casamento dos meus pais. Além de participar de momentos inusitados, né, quando eu era criança, como o casamento dos meus pais. Eu sempre fui muito próxima da minha avó, a avó Josélia, mãe da minha mãe. Ela ajudou a cuidar de mim quando eu era criança, enquanto meus pais precisavam sair para trabalhar ou voltavam tarde devido a isso. E com essa proximidade da minha avó, eu participei de muitos momentos. Uma dessas coisas eu acho incrível. Na verdade, é muito incrível ter uma família grande e de pessoas jovens, né? Então, o fato dos meus pais serem jovens, da minha avó ser jovem, isso me proporcionou situações incríveis, como a foto que eu tenho com o meu tataravô. No aniversário de 95 anos dele, no caso, eu tinha quase 6 meses. Eu nasci em junho, aí essa foto foi em novembro. Então, diferente de muitas pessoas que mal conhecem ou nem conheceram seus avós, eu tenho foto com um tataravô. O nome dele era Miguel e ele era conhecido como vô Dindim. E eu me sinto muito privilegiada por isso. E não só o fato de ter uma recordação, uma foto com meu tataravô, eu também tenho o privilégio de ter conhecido 3 bisos e 2 bisas. Então eu vou contar um pouquinho sobre eles e sobre alguns momentos que eu tive com eles, porque é incrível poder dizer isso. Eu conheci 3 bisos e 2 bisas. Então primeiro eu vou falar da bisa Cirda. Eu não tive muito contato com ela, mesmo ela morando em Curitiba. Nosso convívio não era tão grande e eu não tenho muitas recordações, sinceramente, a não ser o fato dela sempre estar do lado do fogão a lenha, faça chuva, faça sol, com água esquentando para fazer café quando a visita chegava. E era uma graça. Ela sempre foi bem senhorinha, sempre que eu lembro dela, ela sempre foi senhorinha, do lado do fogão a lenha. Ainda por parte do meu pai, tem o meu bis Antônio, com o qual eu não tive também muito contato. Na verdade, eu não tive contato porque logo após o casamento dos meus pais, quando eu tinha em torno de uns 4 anos, 3 anos e meio, 4 anos, ele faleceu. No casamento dos meus pais foi um tanto emocionante, pelo que eu vejo das fotos, porque ele já estava doente. E meu pai foi o único neto que ele viu se casando. Então foi um momento, acredito eu, muito incrível que eu pude participar. Não lembro, mas eu pude participar e eu tenho as recordações disso. Meu pai abraçando e chorando. E por ele estar participando daquele momento, que foi o único neto que ele viu casando. A esposa dele, nesse meu piso, é a Bisa Jardilina. Ela ainda tá viva. Inclusive, semana passada ela completou 93 anos. Super lúcida, forte e cuidando da própria horta. Gente, é incrível isso. E eu amo ela de paixão. E ela é uma bisa que eu sempre tive muito próxima. Coitada, ela sofreu cuidando de mim. Do outro lado da rua da casa deles, eles tiveram por alguns anos um bar, o qual eu não frequentava tanto, eu ficava na casa dela enquanto ela trabalhava. Mas quando eu ia lá, eu juro que eu pegava uns docinhos escondido. Mentira, não escondido, porque eu era criança, eles liberavam. E são os meus doces preferidos até hoje. Doce de boteco. Por parte da minha mãe, eu conheci 2 bisos. Um deles, o Antônio, que morava nos fundos da casa dos meus avós. E a avó Josélia, que cuidava de mim quando era criança. Então, ele era sogro dela, então ele era pai do meu avô. O nome dele era Antônio, mas eu chamava de biso carequinha. Ele sempre tinha essa infantil em cima da geladeira. Deixava sempre um pedacinho de carne pra mim quando eu chegasse da escola. E deixava moedinha separada pra comprar bala na mercearia. Além de sempre estar sentado no mesmo lugar do sofá. Quando eu digo sempre, é sempre.
Eu lembro de chegar da escola e ele tá sentado no mesmo lugarzinho. Por último, e não menos importante, essa é a parte que o texto me trouxe recordações. É a parte que me emociona um pouco, que é falar sobre o seu Zé, o vô baiano. Ele era pai da minha avó, que cuidava de mim quando eu era criança. Por isso, sempre as minhas férias, ou com ela, ou com algum outro familiar aqui de Curitiba, a gente ia visitar ele em Campinas, São Paulo. Lá, como é mais calor, uma época ele morou numa chácara onde tinha piscina. E a minha recordação de até uns 5, 6 anos era ir visitar ele com cheiro de piscina e gosto de melancia. Como era sempre calor, sempre de melancia lá. Quando eu tinha em torno de uns 10 anos, ele se mudou para Campinas, para a cidade urbana, para a área urbana. E na rua dele tinha uma loja de picolé, onde eu sempre ia comprar picolé de fruta, que é o melhor picolé de fruta. E eu passava o dia inteiro com ele chupando picolé ou brincando com as minhas amigas. Essas são as minhas memórias individuais. Então, além dessas recordações individuais, que provavelmente só eu tenho em relação a ele, sobre passar as minhas férias na casa dele, com cheiro de piscina e melancia e ganhar um monte de picolé, existem as recordações que eu não divido sozinha. Ele teve 13 filhos, então a minha avó e os irmãos eram em 13. Hoje eles são somente em 11. Mas pensa reunir todo esse povo em um lugar. Era quase sempre isso que acontecia quando eu resolvia fazer a festa de aniversário do seu Zé, no vô baiano. E era incrível ver os filhos reunidos, os netos, bisnetos e hoje tataraneto. A última vez que eu vi ele foi um pouco antes do falecimento dele. E eu nunca vou esquecer do seu Zé, do vô baiano.